Bom, pessoal, falei que voltaria já já. Ui! Olha eu indo embora, ia ser legal. Caí. Tudo bem. O que vale é prestar atenção, né, gente? Tá ótimo, caímos, tá tudo bem, tudo ótimo. Bom, se não fosse eu, né? Quem seria? Não sei. Só sei que foi assim. Bora estudar, que é o mais importante. Vamos falar um pouquinho nessa aula do sangue e os seus componentes. Esse sangue, então, na verdade, ele tem algumas partes, né? É isso que a gente vai estudar hoje, a composição desse sangue. O que tem dentro do nosso sangue? Por que o nosso sangue é vermelho, né? Então a gente vai entender algumas coisinhas aí mais importantes dos componentes sanguíneos e a gente acaba tirando então as nossas dúvidas, ok? Bom, o sangue, para vocês terem uma ideia, se eu pegar o nosso sangue, quando a gente faz exame de sangue, só para vocês terem uma ideia, tá? Colhi o sangue, eu coloco ele dentro de uma centrífuga, é uma máquina mesmo que fica centrifugando, ela gira rapidamente o nosso sangue, em mais ou menos uns 5 minutos. A gente vai separar o sangue exatamente como tá essa imagem aqui, ó. Exatamente como ela tá. A parte que é mais densa, que a densidade é menor, desce, e a parte que a densidade maior, desce, e a parte que a densidade é menor fica em cima. Essa parte aqui que fica embaixo, ela é formada por células e plaquetas. Quem são as células? Hemácias, glóbulos brancos e fragmentos celulares, que são chamados de plaquetas, que a plaqueta não é uma célula propriamente dita. E a outra parte de cima, que é uma parte mais líquida, ela é formada principalmente por água, por hormônio, por alguns minerais, né? Que a gente chama de plasma. Ele tem uma coloração mais amareladinha, parece uma clara de ovo mesmo, né? E o que a gente encontra então aqui? O que a gente encontra? Então a gente encontra essas coisas que eu falei pra vocês, que eu já falei pra vocês, e a gente tem aí mais ou menos no nosso corpo, o indivíduo adulto, de 5 a 6 litros de sangue, tá? Esse plasma também, ele vai ter aí mais ou menos a metade do sangue. Então, o nosso sangue ele é separado em mais ou menos metade de partes celulares e mais ou menos a metade de partes acelulares, ou seja, aquilo que não tem célula. Bom, vamos falar então um pouquinho dos glóbulos vermelhos, que é um grupo de células que tem dentro do meu sangue, ok? Essas células, elas não têm núcleo celular e isso nós acreditamos só nos mamíferos, tá? Só nos mamíferos. Nós acreditamos que isso é uma adaptação para caber mais oxigênio. Toda vez que eu tenho mais oxigênio, eu tenho uma atividade celular mais rápida. E a gente acredita que isso foi uma das adaptações que fez com que o cérebro dos mamíferos, por exemplo, se desenvolvesse mais do que outras espécies, ok? Essas hemácias, elas têm esse formatinho mesmo, né, que parece aí, pra mim, lembra uma bala soft, é da minha época a bala soft, não sei se vocês lembram da bala soft, é igualzinha. Essas células, elas então têm a capacidade de colocar dentro delas o oxigênio e o gás carbônico. O que forma essas células? Basicamente, nós temos então uma parte proteica que se junta com uma parte não proteica. E quem junta essa parte proteica com essa parte não proteica é o ferro, ok? E esse ferro, ele tem a função de fazer essa ligação, que é uma função importantíssima, e ele é encontrado principalmente em carnes vermelhas, em vegetais de folhas escuras, né? Feijão, bife de fígado. Quem é que nunca ouviu falar, mãe, come feijão, menino, você vai ficar com anemia, né? Por quê? O que é a anemia, galera? A anemia é a deficiência de células vermelhas, de hemácias, de glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, é tudo a mesma coisa, tá? Mesmo nome. A deficiência dessas células, ela te leva a um processo de anemia, que nós chamamos de anemia. Existem
alguns tipos de anemia, mas basicamente por deficiência de ferro a gente não tem a formação dessa parte proteica com a parte não proteica, que a gente chama de hemoglobina. E qual que é a função da hemoglobina? É carregar os gases respiratórios. Então a hemoglobina, ela carrega tanto o gás oxigênio, formando a oxihemoglobina, quanto o gás carbônico, chamado de carboxihemoglobina, ok? Bom, falar um pouquinho então, falei pra vocês que ela tem duração, mais ou menos no nosso corpo, de 120 dias, tá? Ah, outra coisa legal, em uma gota de sangue a gente encontra aproximadamente 5 milhões dessas células aí, em uma gota. Ela é bem pequena, tá, pessoal? Os glóbulos brancos, eles também são chamados de leucócitos, também é uma célula que faz parte aí do meu sistema circulatório, né? Tanto os glóbulos vermelhos quanto os glóbulos brancos, eles são produzidos dentro de alguns ossos do meu corpo. Quando a gente for estudar o sistema esquelético, a gente vai falar um pouquinho deles, mas só para vocês terem uma ideia, fêmur, alguns ossos da vértebra participam dessa produção. Então, dentro de ossos, eu tenho a produção de células vermelhas e de células brancas. Olha a importância, então, né? Por isso que pessoas mais velhas que fraturam fêmur, por exemplo, elas ficam aí muito suscetíveis, né, a ter qualquer complicação, porque ela compromete diretamente o sistema imunológico dela. Ela compromete diretamente a produção de células vermelhas, ok? Falar um pouquinho dos glóbulos brancos, na verdade eles são células, são conhecidos também como leucócitos, são as células de defesa, né, formam um sistema aí imunológico, e esses glóbulos brancos, eles têm aí mais ou menos em uma gota de sangue, eu encontro de 6 a 10 mil, olha que diferença, lá dos 5 milhões dos glóbulos vermelhos, né? Como é que eu sei que a célula é um glóbulo branco? Bom, primeiro pela função que ele exerce. Então, se eu olhar no microscópio, eu consigo diferenciar muito rápido uma célula vermelha de uma célula branca. A célula vermelha é muito menor do que a célula branca, não, então, pelo tamanho. E dentro das células brancas, dos glóbulos brancos, eu encontro vários tipos de núcleo, né? Então, diferente da célula vermelha que não tinha núcleo, essa célula tem. E os núcleos dessas células são núcleos diferentes, né? Então, eu consigo olhar e identificar. Outra coisa que me faz identificar também um glóbulo branco, aí entre eles, claro que cada um tem sua função, é dependendo do tipo de função que ele faz. Então tem glóbulo branco, para vocês terem uma ideia, que ele consegue fagocitar agentes invasores, que nós chamamos de antígeno, né? Então esses vírus, bactérias, por exemplo, fungos, protozoários, né, que invadem o nosso corpo, por exemplo, eles podem ser fagocitados por algumas células, não são todas que fazem fagocitose. Tem outros glóbulos brancos, por exemplo, que eles não vão fazer fagocitose, eles vão produzir um exército de anticorpos, perdão. Para quê? Para esses anticorpos combaterem os antígenos, que são os inimigos. Então eu também tenho aqueles que são produtores de mais células de defesa, que nós chamamos de anticorpos. Esses anticorpos, eles podem ficar no meu corpo por alguns dias, por alguns meses ou até pela vida inteira. Então depende do anticorpo e depende do que ele vai fazer no meu organismo. Bom, a outra parte aí que nós temos então celular, que na verdade não é uma célula propriamente dita, são pedaços celulares que a gente chama de fragmentos celulares, são as plaquetas. E aí eu digo para vocês o seguinte, as plaquetas, a setinha não funciona, as plaquetas, elas são fragmentos celulares, então ó, todas elas, tanto os glóbulos vermelhos, quanto as plaquetas, quanto os glóbulos brancos, todos eles vêm aí do interior de alguns ossos, né? Então na medula óssea vermelha. E aí cada um vai fazer sua função. Bom, aqui ó, o que eu falei do tipo de núcleo dos glóbulos também, então eu consigo olhar isso aí dos glóbulos brancos e identificá-los. Essas plaquetas aqui, elas eram células, elas vieram de células, claro que sofreram uma desidratação por um processo de diferenciação lá na formação delas, e aí elas ficaram em pedaços. E qual que é a importância disso? Então, elas ficam aí dentro do meu vaso sanguíneo, eu tenho então, essas partes amarelinhas estão representadas como as plaquetas. Toda vez que eu tenho aí
um corte, um machucado, que atinge um vaso sanguíneo, então eu vou sangrar, né? O que vai acontecer? Essas plaquetas, elas vão começar a se aglomerar nesse local, e aí eu tenho que ter, para acontecer esse processo, eu tenho que ter alguns minerais, como por exemplo o cálcio, é importantíssimo para o processo de coagulação, e eu tenho algumas proteínas também que participam desse processo. No ensino médio vocês vão entender direitinho, tem bastante nome para decorar, né? Por enquanto a gente só precisa entender o seguinte: aconteceu um sangramento, as plaquetas elas atuam exatamente como um enorme band-aid, ok? Um band-aidão. Então, aconteceu esse corte, elas vão chegar lá nesse local, elas vão se aglomerar nesse local junto com proteínas e com cálcio, e elas vão ali naquele local então fazer um tampão. Elas vão fazer um tampão, vão tampar aquele local para evitar então a perda, a saída do nosso sangue. Eu já disse para vocês que a gente tem cerca de 5 a 6 litros de sangue. E esse sangue dentro do meu organismo, ele mantém uma pressão estável dentro do meu corpo. Se eu perco o sangue, eu desestabilizo a pressão, né? E desestabilizando a pressão, a gente tem aí fenômenos importantes que podem acontecer, como, por exemplo, desmaios. Então, isso aqui é um reparo emergencial, mas é claro que se você colocar a mão, dependendo da situação, colocar um gelo para esse vaso que está larguinho contrair e diminuir o calibre dele, você vai ajudando, então, a fazer a evitar essa perda de sangue, ok? Bom, falamos então das etapas. E aí, a gente vai pro tema 3. Falar um pouquinho do coração. Eu vou de novo dar uma olhadinha no meu tempo, porque seria interessante eu colocar um relógio próximo a mim, né? Acho que eu vou começar a fazer isso, né? Porque ajuda aí a gente facilita o nosso trabalho, né? A gente vai aprendendo, viu, pessoal? Tem bastante tempo ainda, então dá pra falar do coração. Vamos lá falar do coração. É o seguinte: o coração é um órgão musculoso extremamente importante que funciona como uma bomba, ok? Bom, eu gosto muito de mostrar essa figura e já falar para vocês, dar nome a tudo, né? Falar um pouquinho de válvulas, de cavidades e tal, mas eu vou colocar essa figura aqui e aí eu vou explicando e acho que fica mais fácil da gente compreender. Assim como a gente faz sala de aula, né? Sempre coloca uma figura e vai explicando. Então vamos lá. O nosso coração, isso aqui é um coração de mamífero, como eu sei que é um coração de mamífero, professora, porque nós temos 4 cavidades e o septo no meio. O coração que tem 4 cavidades, ou é dos crocodilianos, né? Mas os crocodilianos, eles têm um forame importante aí no meio, que na ocasião vocês vão aprender, mas esse daqui não tem, então eu sei que é um de um mamífero, ok? Então, a gente sabe que tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O sangue chega pela veia, já falei isso na aula passada. Então, tudo que chega no coração é chamado de veia, tudo que sai do coração é chamado de artéria. Então, eu tenho aqui, ó, veia cava superior, veia cava inferior, que trazem, então, sangue do meu corpo inteiro para dentro do átrio direito. Esse sangue aqui chegou, esse sangue aqui, ó. Nossa, agora eu desliguei. Esse sangue aqui, ele tá rico em gás carbônico, ok? Então, o lado direito do meu coração, só tem sangue rico em gás carbônico. O lado esquerdo do meu coração só tem sangue rico em gás oxigênio. Bom, então as veias cavas, elas trazem o sangue rico em gás carbônico. E do meu átrio, que enche, então assim, ó, chegou o sangue. O meu átrio encheu, certo? Quando esse átrio enche, ele vai mandar agora o sangue para quem tá embaixo, que é o ventrículo direito. Então, ó, ele esvazia ao mesmo tempo que o ventrículo enche, certo? Isso acontece de um lado e de outro. É claro que isso é muito rápido, né, galera? Nem eu consigo fazer aí. Mas é mais ou menos isso daqui, ó, né? São movimentos contrários. Então, o sangue esvaziou aqui, ele mandou aqui, já encheu de novo, aqui esvaziou, já mandou, enfim. Então, o sangue chega aqui, passa para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, então, agora ele vai sair para ele poder chegar lá. Então, ó, ele tá saindo por aqui, ó. Ele sai por aqui e ele vai lá pro meu pulmãozinho, Quem sai do coração, a gente já falou que quem sai é artéria, e aqui, então, eu tenho as artérias pulmonares. Eu tenho uma esquerda e uma direita,
e vai lá, a gente chama tudo isso de tronco pulmonar, tá? Porque ela se ramifica em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda, porque vai levar sangue pro lado direito do meu pulmão e sangue pro meu pulmão do lado esquerdo, ok? Lá ele vai fazer as trocas gasosas, deixou o gás carbônico então e pegou o oxigênio através de um processo chamado de difusão simples, ou seja, simplesmente passa do meio que tem mais para o meio que tem menos. Para que igualou, acabou essa troca, então ele vai então agora voltar para o coração. Professora, já fez a troca, por que volta para o coração? Ué, quem é que vai bombear ele para poder ir para o meu corpo agora? É a máquina, né? Então tem que ser uma bomba muito forte. Por isso que ele volta para a bomba, para ele receber de novo essa pressão e agora ele conseguir então ir caminhar aí por todo o meu corpo. Então ele retorna através, quem chega no coração são as veias. Só que essas veias estão ricas em gás oxigênio, tá? Então entrou pelas veias pulmonares através ali do átrio esquerdo, que agora eu tô do lado esquerdo, rico em gás oxigênio, já passou no pulmão, ok? Átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo, então agora ele vai ser bombeado e ele vai então para a artéria aorta, que a gente chama de arco da aorta, que ele faz realmente um arco, tá? Então vai para a artéria aorta para ser distribuído aí então por outras para outras artérias importantes, como a gente já viu algumas aí que eu mostrei para vocês na aula passada. E aí ele vai se ramificar pelas arteríolas, vai se ramificar pelos capilares, vai deixar o gás oxigênio, vai deixar os nutrientes todos que vieram da minha nutrição, vai deixar a água, que é muito importante também, e vai retirar lá as excretas, né? Tudo aquilo que foi produzido quando a célula estava trabalhando que não é legal, vem para o sangue. Aquele gás carbônico que foi produzido na respiração celular, vem para o sangue. E aí vai passar lá pelos rins, vai ser filtrado, e aí depois então ele vai lá para o meu coração, vai ser bombeado então para os meus pulmões, faz a troca gasosa e aí começa tudo de novo o processo. É um ciclo cardíaco que a gente chama, ok? O que é importante a gente saber aqui então? Primeiro, que o lado direito carrega sangue rico em gás carbônico. O lado esquerdo carrega sangue rico em gás oxigênio. E existe uma divisão entre o lado direito e o lado esquerdo. Esse sangue não se mistura, isso é muito importante a gente saber, tá? Não se mistura. Tem alguns grupos de seres vivos que se misturam, a gente viu ano passado, tá? Agora, nos seres humanos, que a gente está estudando os sistemas humanos, né? Mas nos mamíferos não se mistura. E entre o átrio e o ventrículo, ó, átrio direito, ventrículo direito, átrio direito, ventrículo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, eu tenho algumas portinhas. Essas portinhas são chamadas de válvulas. Lá nas minhas veias é chamado de válvula. No meu coração é chamado de válvas. Na minha época a gente falava válvula, mudou, tem pouco tempo, enfim. Qual que é a importância dessas válvulas cardíacas? Bom, elas, quando o sangue ele chegou aqui no átrio, então ó, vamos lá. O átrio encheu, o sangue chegou, certo? Vocês concordam que se não tivesse uma portinha aqui para fechar, ele ia encher tudo de uma vez? Então essas portinhas, elas são extremamente importantes para evitar que o sangue se misture de átrio para ventrículo, certo? E outra coisa importante também é que quando esse átrio, ele manda o sangue, então, para o meu ventrículo, e essa portinha fechou, ele vai agora mandar esse do átrio, por exemplo, do ventrículo, por exemplo, direito para as artérias pulmonares, que estão saindo, então é a artéria. Conforme ele vai bombear esse sangue podia voltar para o átrio, né? Então essa portinha fechada, ela é muito importante para evitar o refluxo sanguíneo. De novo, é só para evitar que o sangue reflua. Algumas pessoas, quando a gente está auscultar significa ouvir barulho de órgãos. Quando a gente está auscultando, às vezes, se ela tem falha nessa portinha fechando, a gente consegue auscultar o sangue refluindo. É o chamado sopro, certo? Então, pessoas que têm sopro, elas têm problemas no fechamento disso aqui. Ah, professora, mas isso tem problema? Tem. Dependendo da intensidade desse sopro, ela pode começar a acumular líquidos lá para trás.
E se o atrás for o pulmão, né? Por exemplo, se eu tenho um probleminha na válvula do lado esquerdo, o lado esquerdo não chegou o sanguezinho do pulmão, então ele vai começar a refluir. Tuc, 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 reflui lá por onde veio. Veio de onde? Do pulmão. E se começar a acumular líquido lá para trás no pulmão, por exemplo, a pessoa começa a se sentir muito, muito cansada, porque vai aumentando a pressão interna, né, do pulmão. E aí ela tosse, 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 então ela tem um problema cardíaco. Ela tem uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda. Também pode ser do lado direito, só que vai refluir, então vai começar a acumular tuf, 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 tuf nos órgãos, ó, né? Principalmente nos órgãos lá de baixo. E a pessoa então começa a ficar muito inchada, tá? Aí quem resolve, obviamente, é um cardiologista e ela vai ter que tomar alguns remédios que corrijam isso. Ainda bem que a gente tem já remédios para corrigir essas coisas, tá bom? Bom, acho que falamos de todo o trajeto do sangue dentro do coração. É muito importante a gente saber, galera. Veia, cava, superior, inferior, átrio, direito, ventrículo, direito. Saiu, quem sai é artéria. Artérias pulmonares, pulmões. Direito, esquerdo, trocas gasosas, ok? Retorna então para o coração. Quem retorna, quem chega é uma artéria. Artérias pulmonares. Quem chega é uma veia. Veias pulmonares, ricas em gás carbônico. Entrou átrio esquerdo, foi para ventrículo esquerdo, que agora sim vai bombear para a artéria aorta, beleza? Então, átrio direito, ventrículo direito. Veias, saiu do coração, artérias pulmonares, né? Artérias pulmonares, as exceções, carregam sangue rico em gás carbônico. Foi pro pulmão, realizou as trocas, quem chega no pulmão são veias, e essas veias estão ricas agora em gás oxigênio. Passou átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, bombeou, artéria aorta, ok? Esse ciclo, esse caminho que o sangue faz, a gente precisa saber. Deixa eu só tomar uma aguinha. Porque na aula passada, eu tava gravando pro 7º ano, eu engasguei no meio da aula, só que já tinha meia hora de vídeo, tipo agora a aula de vocês, e eu fiquei com preguiça de desgravar. Então ficou com um engasgo gigantesco, tipo essa que eu tomei um tombo aqui no começo da aula. Mas tudo bem, gente, acontece, né? Essas coisas fazem parte. Bom, acho que a gente acabou então a parte do coração, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tudo isso eu já falei pra vocês, né? Só pra finalizar então, toda vez que o coração, ele contrai, a gente chama de sístole, e toda vez que ele relaxa é diástole. Então, ó, entrou aqui o sangue e ele contraiu para poder mandar o sangue para baixo, então, ó, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Só que não é isso que faz o tum-tum do coração. O que faz o tum-tum do coração é o fechamento das válvulas. Então, quando as válvulas fecham, então, tum, o primeiro tum é mais longo, é tum, o segundo é tum, 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 tum. São as válvulas fechando que eu escuto, tá? Ausculto. E quando a pessoa tem sopro, eu não escuto, ausculto. Tum, eu escuto um tum, tum, ou eu ausculto um tum, tum, ou se o problema for mais grave, né? O certo é tum, 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 tum. O segundo tum é mais curto, ok? Porque o fechamento da válvula, das outras segundas válvulas, acontece de uma forma mais rápida. Bom, o coração ele bate cerca de 72 vezes por minuto. Isso vai variar, viu? Criança bate um pouquinho mais rápido, bebê mais rápido ainda, idoso um pouquinho mais devagar, tá bom? Então depende da idade. Depende também de condições físicas, né? Outra coisa que a gente fala, o ciclo cardíaco. Então, isso que eu tô falando pra vocês, ó, da entrada, então, do sangue, depois a saída, a chegada, lado direito, lado esquerdo, é chamado de ciclo cardíaco. Então, esse ciclo cardíaco a gente precisa saber, ó, na ponta da língua, ok? Bom, pessoal, era isso que eu precisava passar pra vocês na aula de hoje. A gente vai continuar aí na próxima semana, falando um pouquinho sobre outros sistemas importantes, sistema linfático, por exemplo, e eu preciso que vocês, na verdade, realizem os exercícios
da página, deixa eu só dar uma olhadinha, ver que página que eu tô, que o livro virtual ele não me traz página. Página 50, exercícios do 1 ao 5, e na próxima aula, então, eu entro com a correção desses exercícios, ok? Leiam a unidade, se tiver dúvidas, anotem a unidade, porque na nossa aula, online, nosso chat online, vocês vão poder tirar todas essas dúvidas comigo, tá bom? Valeu, galera, até a próxima.